A árvore da vida em Gênesis. No coração do Jardim do Éden, a árvore da vida emerge como um símbolo enigmático que ecoa ao longo do livro de Gênesis. O versículo inspirador de Gênesis, capítulo 2, versículo 9, descreve poeticamente: "E o Senhor Deus fez brotar da terra toda a árvore agradável à vista e boa para comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore da ciência do bem e do mal." Este tesouro botânico, único entre as demais no jardim, ocupa um espaço significativo na tapeçaria da narrativa bíblica. Mais do que um elemento da deslumbrante paisagem do Éden, a árvore da vida é um símbolo profundo da intenção divina para a imortalidade, uma vida atemporal e o bem-estar da humanidade. Não se trata apenas de uma manifestação física, mas também de uma representação tangível da abundante provisão de Deus e da promessa de vida eterna. A árvore da vida se entrelaça com o conceito de imortalidade, revelando a magnífica provisão de Deus. Este ícone transcende a mera flora exuberante. É um testemunho vívido da vida que Deus destinou a Adão e Eva. Uma vida sem a sombra da morte, em harmonia perfeita com o ambiente e com o Criador. Cada folha da árvore da vida carrega consigo a promessa de uma existência eterna, uma narrativa de prosperidade que ecoa nas entrelinhas da criação divina. No cerne do Jardim do Éden, a presença marcante da árvore da vida simboliza uma dádiva sublime de imortalidade, um presente diretamente da mão de Deus. Esta árvore transcende a simples função de sustento, tornando-se a personificação de uma vida nutrida pelo divino, que se estende para além das fronteiras do reino físico. Esta significância se torna ainda mais pronunciada quando contextualizamos a história na queda da humanidade. A narrativa da desobediência de Adão e Eva, resultando em seu exílio do jardim, está intrinsecamente ligada à árvore da vida. O relato da queda, que inclui a árvore da vida, emerge como um momento crucial na história da criação bíblica, destacando temas de tentação, desobediência e a perda das bênçãos divinas. No Éden, conforme delineado no livro de Gênesis, Deus posicionou Adão e Eva no meio de um exuberante cenário, repleto de árvores notáveis, entre elas a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. A ordem divina, conforme expressa em Gênesis capítulo 2, versículos 16 e 17, ressoou claramente: "De toda a árvore do jardim podes comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás dela, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás." No Éden, a árvore da vida erguia-se majestosamente como um símbolo tangível da promessa divina de vida eterna. Entretanto, a serpente, descrita como a mais astuta entre todas as criaturas selvagens, teve a audácia de tentar Eva a provar o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Diante da tentação, Eva sucumbiu e, em ato compartilhado, ofereceu o fruto a Adão, que estava ao seu lado. Esse ato de desobediência rompeu o domínio estabelecido por Deus, conforme registrado em Gênesis 3, versículo 6. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu. E deu também a seu marido, e ele comeu com ela. A consequência imediata dessa desobediência foi a abertura dos olhos de Adão e Eva para sua própria nudez, simbolizando a perda da inocência e o despertar da consciência moral. Ao descobrir a transgressão, Deus proferiu julgamento sobre a serpente, Eva e Adão, incluindo dores no parto e o labor árduo para obter sustento da terra. Contudo, o ponto culminante desse desenrolar está registrado em Gênesis 3, versículo 22 e 23, quando Deus declara: "Então disse o Senhor Deus: Eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, pois, para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente o Senhor Deus, pois o lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra de que fora tomado."
O ato de expulsar Adão e Eva do jardim do Éden representou mais do que simplesmente afastá-los de seu lar celestial. Significou a retirada do acesso à árvore da vida. Essa proibição implicou a negação do caminho fácil para a vida eterna e da comunhão contínua com Deus que uma vez desfrutaram. Assim, a árvore da vida, outrora ao alcance na exuberância do Éden, transformou-se em um símbolo distante daquilo que fora perdido devido à desobediência. Tornou-se uma lembrança tangível da vida que poderia ter sido se apenas tivessem permanecido obedientes ao mandamento divino. A narrativa do pecado de Adão e Eva e sua subsequente expulsão da presença da árvore da vida emerge como um conto fundamental sobre as consequências da desobediência e a trágica perda da comunhão divina. Este episódio traz consigo a melancolia de um paraíso perdido, onde a vida eterna e a proximidade constante com Deus eram uma realidade acessível. A árvore da vida, agora inalcançável, permanece como um monumento simbólico da escolha humana e das tristes ramificações que moldaram o destino da humanidade desde os primórdios. Árvore da vida e os querubins. A presença dos querubins na história bíblica é notável, especialmente quando associada à árvore da vida após a expulsão de Adão e Eva do Éden. Estes seres angelicais, mencionados repetidas vezes nas Escrituras, desempenham um papel crucial no pós-Éden. Após a dolorosa expulsão do casal do Jardim do Éden, Deus incumbiu os querubins de uma missão específica: proteger o caminho para a árvore da vida. Gênesis 3, versículo 24 relata: Então Deus expulsou o homem e a leste do jardim do Éden. Ele posicionou permanentemente os querubins e a espada com a lâmina brilhante que girava e girava em todas as direções para proteger e guardar o caminho, entrada, acesso à árvore da vida. Esses querubins, os primeiros na hierarquia angelical a aparecer na Bíblia após a queda de Adão e Eva, representam não apenas uma barreira física, mas simbolicamente a ruptura irrevogável causada pela desobediência. Após a grande queda, os querubins tornam-se os guardiões vigilantes, sinalizando que a busca por justiça, vida e felicidade sob a primeira aliança estava agora além do alcance, irremediavelmente quebrada. Nesta passagem, encontramos a última menção histórica do Jardim do Éden na Bíblia, com Deus confiando aos querubins o dever específico de guardar. Adão, agora privado da proximidade com a árvore da vida, é proibido de se aproximar pela força ou subterfúgios, pois nenhum mortal pode ultrapassar a guarda de um anjo celestial. Este cenário pós-Éden, protegido pelos querubins, é um lembrete constante da separação causada pela queda e da necessidade de um caminho redentor para a humanidade. Nestes 3 capítulos da Bíblia, desvendamos o grandioso propósito dos querubins, uma revelação que, sem dúvida, deixou uma marca indelével na história da humanidade. Imaginemos a emoção que deve ter envolvido Adão ao deparar-se pela primeira vez com esses seres angelicais. Sua surpresa e admiração ao contemplar essas criaturas magníficas, completamente diferentes de tudo que já testemunhara, são fascinantes. A visão dos querubins transcendeu a mera observação. Foi uma experiência potencialmente transformadora para Adão, moldando sua percepção do mundo ao seu redor. Ele pode ter experimentado uma mistura de admiração e reverência diante da glória e majestade dos querubins, ou talvez tenha sentido apreensão e temor diante do desconhecido dessas entidades celestiais. Seu coração pode ter oscilado entre essas emoções enquanto tentava compreender a magnitude do que estava testemunhando. Independentemente das emoções específicas que Adão tenha experimentado, é inegável que a visão dos querubins representou um momento verdadeiramente marcante, alterando para sempre sua compreensão do universo. É extraordinário pensar que um evento tão significativo ocorreu há tanto tempo, mas seu impacto ecoa até os dias de hoje.
Não se menciona explicitamente na Bíblia que os querubins foram designados para guardar Adão e seus descendentes para toda a eternidade da árvore da vida. No entanto, é evidente que os querubins tinham a missão de impedir que Adão e Eva acessassem a árvore da vida, algo que antes do pecado era uma parte integral de suas vidas. Apesar do desejo de Adão de retornar ao Éden, os querubins eram lembranças vivas da transgressão cometida e das consequências da violação da lei divina. Jesus e a árvore da vida. No Novo Testamento, a abordagem à árvore da vida adquire uma nuance diferente, especialmente nos ensinamentos de Jesus. Ao contrário das descrições detalhadas encontradas no Antigo Testamento e no livro do Apocalipse, Jesus não menciona diretamente a árvore da vida em sua forma literal. Em vez disso, ele recorre a metáforas, centrando-se nos conceitos de vida eterna e nutrição espiritual, temas fundamentais de seus ensinamentos. Os ensinamentos de Jesus são permeados por parábolas e metáforas que transmitem verdades espirituais profundas. Um exemplo notável encontra-se em João 15, do versículo 1 ao 5, onde Jesus afirma: "Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto atira e limpa toda aquela que dá fruto para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Estai em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós, as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer." Nessa passagem, a imagem da videira e dos ramos pode ser interpretada de maneira semelhante à árvore da vida, destacando a importância de permanecer conectado a Jesus para sustento espiritual na vida. O conceito de vida eterna, central para a árvore da vida, permeia as palavras de Jesus em seus ensinamentos. Embora não haja uma referência direta à árvore em si, as metáforas utilizadas por Jesus servem como uma ponte significativa, transmitindo a essência da árvore da vida no contexto de uma vida espiritualmente nutrida e eterna. Nesse sentido, a árvore transcende sua manifestação física e emerge como uma metáfora vívida e atemporal nos ensinamentos do Filho de Deus. Em João 3, versículo 16, um dos versículos mais conhecidos, Jesus proclama: "Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna." Neste poderoso versículo, Jesus não apenas introduz a ideia central da salvação, mas também toca em um tema intrinsecamente ligado à árvore da vida, a promessa de vida eterna. Embora Jesus não aborde explicitamente a árvore da vida, os temas associados a ela, vida eterna, nutrição espiritual e a importância de um relacionamento profundo e sustentado com Deus, permeiam seus ensinamentos. A essência da árvore da vida, com sua qualidade vivificante, ressoa na mensagem de Jesus. A vida eterna, conforme destacado em João 3,16, não é apenas uma promessa, mas uma realidade acessível por meio da fé em Cristo. Ao longo de suas histórias e ensinamentos, Jesus emprega exemplos que refletem significados similares à árvore da vida. Ele enfatiza a ideia de viver para sempre e alcançar a verdadeira felicidade espiritual através da crença e da permanência em uma conexão profunda com Ele. A mensagem é clara. Assim como a árvore da vida representava a promessa de uma existência eterna no Éden, a vida eterna é oferecida por meio da fé em Jesus, estendendo-se a todos que creem em sua mensagem redentora. A árvore da vida, no Apocalipse. No livro do Apocalipse, a árvore da vida é mencionada como um símbolo cósmico e espiritual, representando uma realidade transcendental. A promessa associada a ela é pronunciada em Apocalipse 2, versículo 7, onde aquele que vencer é prometido a comer desta árvore, situada no paraíso de Deus.
A visão desta árvore extraordinária se concretiza na nova terra. Em todo o globo, diversas cidades cativam com seu charme singular e beleza, cada uma carregando seu próprio conjunto de atrações e significados culturais. No entanto, uma cidade ocupa um lugar especial em nossos corações, um lugar ao qual ansiamos retornar ao final de cada jornada. Essa cidade transcende a mera metáfora, sendo mencionada explicitamente 11 vezes ao longo do livro do Apocalipse, especialmente nos capítulos 21 e 22. Essas referências não são meras figuras de linguagem, são indicações claras de um lugar real sendo descrito. Esta cidade é mais do que uma construção física, é onde Deus e seu povo coexistirão em perfeita harmonia e unidade, livres de todas as formas de mal e sofrimento. É um lugar de esperança e promessa, um verdadeiro paraíso, aguardando todos que creem na palavra de Deus. E como estaremos residindo nesta cidade, com nossos corpos fisicamente ressuscitados, surge a necessidade de uma cidade física para abrigar essa realidade celeste. Assim, a árvore da vida, mencionada no contexto da nova terra e desta cidade celestial, torna-se um símbolo da promessa eterna de Deus para aqueles que permanecem fiéis e vencem. Uma promessa que transcende o material para abraçar a plenitude cósmica e espiritual da vida eterna em comunhão com o Criador. A cidade celestial Jerusalém não é uma fantasia ou uma mera ideia. É um local tangível e real. Ao longo da história, a humanidade anseia por um lugar para chamar de lar, uma cidade que reflita seus valores e crenças. Esse anseio remonta aos tempos antigos, como evidenciado na história bíblica de Abraão. No capítulo 11 do livro de Hebreus, descobrimos a busca de Abraão por uma cidade cujo construtor e arquiteto é Deus. A Nova Jerusalém é essa cidade celestial que está no céu. Apocalipse 21, versículo 2 relata: Então eu, João, vi a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Neste versículo, fica claro que essa cidade santa já foi concluída e desceu dos céus, não sendo criada no momento em que João a contemplou. Ao declarar que a Nova Jerusalém é preparada, João ressalta a perfeição e a santidade intrínsecas dessa cidade. Em Apocalipse 21, versículo 2, a visão de João revela que esta cidade santa emerge dos céus, indicando que não é uma criação terrena, mas um presente divino. A Nova Jerusalém é descrita como um lugar onde não haverá mentira, palavras malignas, negócios duvidosos, imagens impuras ou corrupção da vida. Ela será santificada porque todos os seus habitantes serão santos. Essa visão da Nova Jerusalém não apenas representa o cumprimento da promessa divina, mas também é a encarnação da aspiração humana por um lar celestial, livre de todas as impurezas e marcado pela presença de Deus. A entrada na Cidade Santa, conforme descrito na Bíblia, requer um novo nascimento e a ascensão ao céu. Este lugar celestial não é apenas uma cidade santa, mas um local onde os portões são feitos de pérolas. Essa descrição não é uma invenção humana ou folclore, mas uma revelação direta da Escritura, especificamente em Apocalipse 21, do versículo 12 ao 21. A visão detalhada revela uma cidade com um muro impressionante, alto e largo, contendo 12 grandes portões, cada um guardado por um anjo e identificado pelos nomes das 12 tribos de Israel. A cidade é quadrada, com a medida de comprimento igual à largura, e sua extensão, largura e altura são todas iguais. O mensuramento com uma vara de ouro indica precisão divina, enquanto os números simbólicos como 12.000 estádios e 144 côvados ressaltam a perfeição e a ordem divina. A composição da cidade é celestial, com uma parede construída de jaspe e a cidade feita de ouro puro, transparente como cristal.
As 12 pedras fundamentais da muralha são adornadas com uma variedade de pedras preciosas, simbolizando a beleza e a preciosidade da Nova Jerusalém. Cada uma das 12 portas é uma única pérola, e as ruas largas são feitas de ouro puro, tão claro quanto cristal transparente. Essa visão transcende a imaginação humana e aponta para a grandiosidade da cidade celestial, preparada por Deus para aqueles que são nascidos de novo. É um retrato de pureza, beleza e perfeição divina, onde a entrada é reservada para aqueles que são redimidos e nascidos de novo, prontos para viver eternamente em comunhão com o Criador. Quando a Bíblia descreve que a cidade celestial reflete luz, não se trata de qualquer fonte de combustão material ou consumo de combustível. A iluminação dessa cidade não provém de recursos terrenos, mas da própria essência do Cordeiro, que será a luz da cidade naquele tempo. Esse conceito transcende a compreensão de fontes de luz convencionais, apontando para uma realidade espiritual e celestial. Não é surpresa que o apóstolo Paulo tenha escolhido palavras significativas ao descrever nosso futuro em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9. Mas, como está escrito nas Escrituras, coisas que os olhos não viram e os ouvidos não ouviram, e que não entraram no coração do homem. Tudo o que Deus preparou para aqueles que o amam, que o têm em afetuosa reverência, que o obedecem e que reconhecem com gratidão os benefícios que ele concedeu. Um privilégio extraordinário aguarda aqueles que superam o mundo através da fé em Jesus, o Filho de Deus. Em Apocalipse 2, versículo 7, é proclamado: quem tem ouvidos, deixe-o ouvir e prestar atenção ao que o Espírito diz às igrejas. Para aquele que supera o mundo através da crença de que Jesus é o Filho de Deus, eu concederei o privilégio de comer do fruto da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. Esta promessa aponta para um futuro glorioso, onde teremos o privilégio de desfrutar do mesmo fruto que alimentou Adão e Eva, os primeiros seres humanos. Esse fruto será disponibilizado gratuitamente, simbolizando as bênçãos daquele tempo vindouro. A visão de Apocalipse 22, versículos 1 e 2, nos transporta para a Nova Jerusalém, onde a árvore da vida é central. O rio da água da vida, claro como cristal, flui do trono de Deus e do Cordeiro, e à sua margem, a árvore da vida produz 12 colheitas de frutos, oferecendo sua abundância a cada mês. As folhas da árvore têm poder de cura para as nações. Essa imagem magnífica retrata a árvore da vida como uma fonte perene de vida física, restauração espiritual e vida eterna. Sua presença próxima ao rio da água da vida simboliza a conexão íntima com a fonte divina de toda a vida. Este é o futuro prometido para aqueles que perseveram na fé, uma realidade em que a árvore da vida se torna a personificação da renovação contínua e da dádiva da vida eterna. O reaparecimento da árvore da vida, no último livro da Bíblia, o Apocalipse, simboliza a restauração completa do que foi perdido no Éden. Essa presença marcante marca o fim da maldição do pecado e da morte, representando a reconciliação plena entre Deus e a humanidade. A árvore da vida, neste contexto, simboliza o vínculo eterno entre Deus e as pessoas, sendo o ícone da vida eterna que ele concede aos habitantes da Nova Jerusalém. A localização estratégica da árvore da vida na cidade celestial é de suma importância. Ela é encontrada em ambos os lados do rio da água da vida, que flui diretamente do trono de Deus. Essa disposição ressalta a centralidade e a significância da árvore da vida na Nova Jerusalém, indicando que sua presença é fundamental na criação divina. A árvore da vida está acessível a todos na cidade, sugerindo abundância e acessibilidade, refletindo a provisão generosa de Deus. Essa imagem poderosa não apenas simboliza a oferta de vida eterna, mas também sublinha a presença constante e ilimitada de Deus na Nova Jerusalém.
A árvore da vida torna-se o símbolo visual e tangível dessa provisão divina, destacando que a vida eterna está disponível gratuitamente para todos os habitantes dessa cidade celestial, promovendo a compreensão da inesgotável generosidade e amor de Deus. A visão da árvore da vida, em Apocalipse 22, versículos 1 e 2, revela uma realidade rica em simbolismos, representando a culminação do plano divino para a restauração e a vida eterna, proeminentemente situada na Nova Jerusalém. A árvore da vida é descrita como produtora de 12 tipos de frutos, apresentando uma nova safra a cada mês. Essa natureza frutífera contínua ilustra a abundância e a diversidade infinita das provisões de Deus para seu povo. Além disso, as folhas da árvore têm o poder de cura para as nações. Essa cura vai além do aspecto físico, representando a reconciliação e a restauração de todos os povos. As folhas da árvore da vida simbolizam a cura das divisões e feridas que assolaram a humanidade ao longo da história. No contexto mais amplo, a representação da árvore da vida nesta passagem é uma visão rica em simbolismos. Ela representa o cumprimento da promessa divina de vida eterna e comunhão ininterrupta com Deus. Seu fruto contínuo e propriedades curativas simbolizam uma abundância infinita de vida e reconciliação, marcando o ápice do plano divino para restaurar tudo o que foi perdido no Éden. A árvore da vida na Nova Jerusalém é, portanto, o testemunho visual e tangível da generosidade divina, revelando o ápice do relacionamento entre Deus e seu povo, onde a vida eterna é uma realidade em constante florescimento. A Bíblia começa com a descrição da árvore da vida, e no Apocalipse testemunhamos seu retorno, marcando um cenário pitoresco que desafia nossa imaginação. Quando João menciona uma rua grande, pode estar referindo-se a uma com um rio fluindo no meio, adornada por uma grande árvore ou uma série delas, com raízes estendendo-se em ambos os lados do rio. O reaparecimento da árvore da vida simboliza a restauração completa de todas as coisas. As folhas da árvore destinadas à cura das nações revelam uma visão terapêutica. A palavra grega para cura, terapeia, é quase diretamente transliterada para o inglês e é a raiz da palavra terapêutica. Na eternidade, a maldição não terá mais lugar, o acesso à árvore da vida será restabelecido e a escuridão desaparecerá para sempre. O Éden será restaurado e no céu não haverá mais maldição. Desde a queda, a humanidade e a criação vivem sob o peso da maldição descrita em Gênesis 3. No novo céu e na nova terra, essa maldição será erradicada para sempre. No lugar da maldição, reinará o trono de Deus e do Cordeiro. Essa transformação é fascinante, pois no céu, o povo de Deus continuará a servi-lo, mas agora será um serviço envolto em pura bem-aventurança, em contraste com o labor árduo manchado pela maldição. A visão da árvore da vida na Nova Jerusalém simboliza não apenas a restauração do que foi perdido, mas também a substituição da maldição por uma realidade de serviço e alegria eterna. O céu não é apenas um lugar onde o povo de Deus experimentará a presença divina de maneira íntima, mas também será um local onde poderão contemplar a face de Deus e desfrutar de uma comunhão pessoal sem precedentes. Embora Moisés tenha sido impedido de ver a face de Deus durante sua vida, o céu oferecerá a todos a oportunidade de uma visão direta e próxima. Êxodo 33, do versículo 20 ao 23, ilustra a promessa de Deus para o céu, onde ele diz a Moisés que, embora não seja possível ver sua face completamente, haverá um lugar especial onde seu povo estará protegido para contemplar sua glória de perto. O céu será um ambiente onde a identificação com Deus será clara e incontestável. Todos os habitantes do céu serão inequivocamente reconhecidos como pertencentes a Ele.
A luz neste lugar celestial não se origina de fontes artificiais ou do sol, mas emana diretamente de Deus. O céu será inundado por essa luz divina, criando uma atmosfera de resplandecência eterna. Além disso, o céu será caracterizado por um reinado eterno, em contraste com a limitação temporal do milênio. Nesse ambiente etéreo, a vitalidade e a força do ser humano serão renovadas pela árvore da vida, que não produzirá apenas uma colheita, mas 12, simbolizando abundância, diversidade e continuidade na provisão de Deus. Assim, o céu se revela como um lugar de íntima comunhão, identificação inquestionável e uma luz que nunca se apaga. No contexto da nova terra descrito em Apocalipse 21 e 22, a árvore da vida desempenha um papel crucial na renovação da vida para seus habitantes. Contrariamente à dor e doença presentes na terra atual, as nações na nova terra não serão exterminadas, mas sim curadas. Embora não haja mais sofrimento, as folhas da árvore da vida podem ter propriedades que sustentam e melhoram a vida, contribuindo para a saúde e energia dos habitantes celestiais. A menção frequente da árvore da vida em Apocalipse 21 e 22, especialmente no capítulo final, destaca sua importância na narrativa bíblica. A árvore da vida, que atualmente está no paraíso, será transferida da presente cidade celestial Nova Jerusalém para a nova terra, como descrito em Apocalipse 21, versículo 2. Essa cidade é visualizada como uma noiva adornada para seu marido, sugerindo uma renovação completa da criação divina. A presença da árvore da vida na nova terra é simbólica de uma provisão sobrenatural de vida, evocando a ideia de que Adão e Eva, ao consumirem o fruto fornecido por seu Criador, teriam acesso à imortalidade. No entanto, após o pecado, eles foram banidos do jardim, desconectados da árvore da vida e sujeitos à morte física e espiritual. Desde então, a morte tem sido uma realidade na história humana. A restauração desse acesso irrestrito à árvore da vida na nova terra simboliza a vitória sobre a morte e a continuação da vida eterna, cumprindo a promessa divina de renovar todas as coisas e proporcionar uma existência plena e restaurada para seu povo. A ausência de menção à árvore do conhecimento do bem e do mal no livro do Apocalipse é notável. Em vez disso, o foco recai inteiramente na árvore da vida, sugerindo uma mudança de ênfase do teste para as recompensas da perseverança. Os prêmios prometidos àqueles que perseveram incluem o privilégio de comer da árvore da vida no paraíso de Deus, evitar a segunda morte, desfrutar do maná escondido, receber uma pedra branca com um novo nome secreto, ter autoridade sobre as nações, sentar-se com Jesus em seu trono, vestir-se de branco e ser uma coluna no templo de Deus, levando o nome de Deus e permanecendo ali para sempre. Essas promessas transcendem todo o sofrimento, apontando para a perspectiva gloriosa de um lugar no novo céu e nova terra, com a presença divina eterna. Além disso, a árvore da vida é frequentemente interpretada simbolicamente como uma representação de Jesus Cristo. Essa associação deriva do paralelo entre a árvore que oferece vida no Éden e Cristo, que oferece vida eterna por meio de seu sacrifício. A analogia de Jesus, como a videira em João 15, versículo 5, destaca essa conexão, sublinhando o papel de Cristo como fonte de vida espiritual e nutrição. Essa visão fortalece ainda mais o simbolismo da árvore da vida como uma imagem central na compreensão da fé cristã. A árvore da vida emerge como um poderoso símbolo que percorre toda a narrativa bíblica, ligando o Gênesis ao Apocalipse. Sua presença inicial no Éden representa a perfeição e a comunhão original entre Deus e a humanidade. No entanto, após a queda, o acesso à árvore da vida é restrito, simbolizando a separação causada pelo pecado. O livro do Apocalipse reintroduz a árvore da vida, agora como um elemento central na Nova Jerusalém restaurada.
As promessas feitas àqueles que perseveram, incluindo o direito à árvore da vida, destacam a conexão intrínseca entre a árvore e a redenção oferecida por meio de Cristo. A árvore da vida atua como uma ponte narrativa, resumindo a grande história da Bíblia, desde a perda no Éden até a restauração final na Nova Jerusalém. A visão da árvore da vida no Apocalipse não apenas simboliza a restauração do que foi perdido no Éden, mas também representa o cumprimento último do plano divino para a salvação e a vida eterna. Ela personifica a esperança da reconciliação entre Deus e seu povo, sugerindo que, por meio de Cristo, podemos novamente desfrutar da vida e das bênçãos destinadas originalmente ao homem no início da criação. A árvore da vida, assim, transcende sua representação inicial no Éden, tornando-se um símbolo espiritual de conexão e bênção contínua. No Antigo Testamento, ela evolui para representar a sabedoria divina e a bênção daqueles que buscam a orientação de Deus em suas vidas. No Novo Testamento, especialmente no livro do Apocalipse, a árvore da vida ressurge em toda a sua magnitude cósmica e espiritual. Sua presença na Nova Jerusalém simboliza não apenas a restauração do que foi perdido no Éden, mas também a consumação da história redentora de Deus. A árvore da vida representa a vida eterna e a comunhão restaurada com Deus, agora disponíveis para aqueles que creem em Cristo. Essa jornada da árvore da vida, desde sua aparição inicial no Éden até sua proeminência na Nova Jerusalém, conta a história da graça e do amor incessante de Deus pelos seres humanos. É um testemunho da provisão divina, da busca da sabedoria e, finalmente, da promessa cumprida de vida eterna em Cristo. Assim, a árvore da vida permanece como um símbolo duradouro e significativo que transcende as páginas da Bíblia, ecoando a esperança e a redenção que Deus oferece à humanidade. A árvore da vida, portanto, transcende sua representação inicial no Éden, tornando-se uma imagem que ecoa através dos livros poéticos e reflete aspectos fundamentais da jornada espiritual e moral da humanidade. Sua presença nas metáforas dos Salmos e Provérbios destaca a importância da justiça, sabedoria e conexão com Deus para uma vida florescente. A ausência da árvore da vida em algumas partes da narrativa bíblica pode simbolizar o afastamento da perfeição original do Éden, destacando a necessidade de redenção e restauração. Em meio às narrativas de exílio e sofrimento, a árvore da vida permanece como um lembrete da provisão divina e uma esperança para a restauração da comunhão com Deus. Assim, a jornada bíblica da árvore da vida não é apenas uma sequência cronológica, mas uma narrativa espiritual e simbólica que atravessa diferentes gêneros literários. Ela continua a ser um símbolo poderoso de sustento espiritual, justiça e sabedoria, instigando os leitores a buscarem uma vida alinhada com os princípios divinos e a esperança de uma restauração completa no plano redentor de Deus. A árvore da vida, em sua rica simbologia, continua a ecoar nas mentes e corações daqueles que buscam compreender a profundeza da narrativa bíblica. Ao explorarmos a jornada da árvore da vida através das páginas da Bíblia, mergulhamos em uma narrativa profunda que vai além do simples relato de uma árvore no Éden. Esta árvore torna-se um símbolo poderoso que transcende o tempo e os eventos, conectando a criação inicial no jardim ao glorioso destino na Nova Jerusalém. A árvore da vida, desde sua primeira aparição no Éden até sua representação simbólica em Salmos e Provérbios, reflete a busca contínua da humanidade por justiça, sabedoria e conexão espiritual com Deus. Sua ausência em momentos de exílio e sofrimento ressoa como um lembrete do afastamento do plano divino, enquanto a promessa de sua presença na Nova Jerusalém ecoa a esperança da restauração e redenção completa.
Neste vídeo, exploramos não apenas uma história cronológica, mas uma jornada espiritual e metafórica, onde a árvore da vida representa a constante provisão divina, uma fonte de sustento espiritual e um chamado à justiça e sabedoria. Que ao contemplarmos esta árvore, sejamos inspirados a buscar uma vida alinhada com os princípios eternos de Deus, antevendo a promessa de restauração e vida plena na presença do Criador. A árvore da vida continua a sussurrar suas verdades através dos séculos, desafiando-nos a vivermos de maneira que reflita a busca por uma conexão profunda com Deus, uma jornada que transcende o tempo e culmina em um destino de vida eterna na Nova Jerusalém Celestial. Que esta jornada inspire, transforme e nos conduza à plenitude da vida que só pode ser encontrada na árvore da vida.